Olá, estamos muito felizes porque vocês estão nos assistindo. Este é o livro que continua esse trimestre. Estamos na terceira lição, continuando lendo esse livro O Libertador, que é fantástico. E o título da lição dessa semana é Você quer ser curado? E é uma lição muito interessante, tem uma história bem legal. Havia uma festa que ia acontecer em Jerusalém. E lá estava Jesus indo para a festa. E essa história é contada no capítulo 5 de João. E quando Jesus chega a esse local, ele chega ao tanque de Betesda. Interessante que o tanque de Betesda, ele era um tanque que originalmente era um tanque de purificação e era um tanque imenso, mais ou menos 5.000 metros quadrados ali de água. E os tanques de purificação, a água tinha que ser trocada, né? Então, eles abriam e fechavam ali as comportinhas ali para entrar água. E quando se abria, essa água movimentava. E esse tanque foi então ali se desvirtuando. E aquele local se tornou um local pagão. Então, tanto que Jesus, quando cura o cego, ele não fala para ele ir para o tanque de Betesda, ele fala para ele ir para o tanque de Siloé, né? Aquele tanque não era mais um tanque considerado de purificação. Inclusive, historiadores, eu os convido a assistir o nosso querido Rodrigo Silva, né, que ele explica muito bem essa questão, mas tinham ali muitos sinais já de pagão, e encontraram inclusive ídolos, e eles acreditavam que ali não era o nosso Deus verdadeiro que curava, e sim um Deus pagão. E eram milhões de pessoas que se dirigiam ali, milhares e milhares, né? Tem historiadores que dizem 2 milhões, 2 milhões e meio, mas é muita gente, de qualquer forma, não sabemos exatamente o número. E essas pessoas corriam ali para entrar na água quando elas se agitavam e atropelavam uns aos outros, né? E chegavam a muitos morrerem, né? A gente fala que muitos morriam ali pisoteados, crianças, idosos, pessoas que não conseguiam andar, paralíticos. E as pessoas se aproveitando deles, montavam ali casinhas para eles passarem a noite, né? Sim, havia uma cobertura onde eles podiam se abrigar do sol e à noite no meio do frio. E agora você imagina Jesus chegando ali naquele local. Que tristeza, e né? vendo aquelas pessoas colocando a esperança da vida delas em algo que não ia dar a resposta que eles esperavam. E Jesus, que é a fonte da vida, estava ali presente. Mas ninguém reconheceu ele. Isso que é interessante. Ele andou no meio daquelas pessoas e ninguém reconheceu. E no fundo do coração de Jesus, ele tinha um desejo de curar todas aquelas pessoas. Exatamente. Só que ele não é um provocador, né? Por que ele não curou todo mundo? Por que ele não curou todo mundo? Se ele curasse todo mundo, o que aconteceria? Ia ser uma provocação absurda e ele ia... Provavelmente ele seria morto. E o período dele de poder... Ele seria morto antes do tempo determinado. Exatamente. E a obra dele seria comprometida. Exatamente. Mas teve uma pessoa que comoveu tanto o coração de Jesus que ele não foi capaz de passar por alto. Era um senhorzinho que fazia 38 anos que estava ali. Exato. E ele não conseguia chegar na água, até porque a água não tinha poder nenhum de curar. Mas ele tinha aquela ilusão de que ele poderia ser curado ali. E é interessante que ele tinha um problema físico que tinha sido causado pelas próprias escolhas dele. Então, era uma consequência do pecado que ele tinha cometido. E aquilo era uma coisa que deixava a vida dele sem esperança. Porque ele se achava na maldição de Deus e ele se achava indigno de ter a misericórdia de Deus. E aquilo foi uma coisa que quebrou o coração de Jesus. E aí Jesus chegou perto dele, se inclinou e bem baixinho falou o título da lição. Qual que é? Você quer ser curado? Essa pergunta, olha só, perguntou para aquele homem, você quer ser curado?
Uma coisa óbvia, né? Ele está ali há 38 anos. Por que será que Jesus perguntou se ele queria ser curado? E nesse momento, o que passou na cabeça daquele doente? Ele lembrou quantas vezes ele tentou entrar naquela água e não conseguia. Sempre alguém passava na frente dele e ninguém tinha que pudesse levá-lo para a água, né? E ele pensou assim, puxa, será que ele vai me levar até a água? E aí, lembrando tantas vezes que ele tentou, veio um desânimo no coração dele. Falei, mas né, eu estou há 38 anos aqui, mais um para me ajudar aqui, isso não vai dar resultado. Mas aí o que ele falou? A resposta lá no verso 7 do capítulo 5, ó. Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, você acha que essa resposta exprime alguma fé em Jesus? Não exprime fé nenhuma. Aquele homem tinha fé? Não tinha fé. Fé na água. A fé dele era em Jesus? Não, exatamente. Ele tinha uma fé num lugar, né? Estava direcionando a fé para algo errado. E ele nem reconheceu Jesus, né? Ele nem sabia com quem estava conversando ali na hora. Será que hoje a gente não coloca nossas esperanças no lugar errado às vezes? Às vezes a gente tem um problema e a gente vai buscar a solução aonde? Onde é que você está buscando a solução dos problemas da sua vida? Às vezes a gente quer buscar no dinheiro, às vezes a gente quer buscar no casamento, às vezes a gente quer buscar num amigo, né? Mas a gente esquece de buscar no lugar certo. A gente põe a esperança da nossa vida no lugar errado. Todas aquelas pessoas estavam pondo a esperança no lugar errado. E não ia ter solução ali. Aonde é a única solução para a nossa vida? De Jesus. E Jesus estava ali no meio de todos. E ninguém pôde reconhecer. A salvação estava ali. Ninguém Mas é reconheceu. interessante que, no fundo, ele era uma pessoa sincera. E quando Jesus fala para ele, Jesus meio que ignora essa fala dele, porque foi uma fala, né? E Jesus fala assim, pega a tua maca e pega a tua cama e levanta. E anda. Sim. E Levanta-te. aí ele tem uma fé de imediato, ali ele cai, parece que cai a ficha, né? Porque daí ele não faz nenhuma pergunta, nada. O que ele faz? Ele obedece de imediato. Pega a cama e sai. Nem lembra, inclusive, que era sábado. E esse foi o primeiro milagre de Jesus que foi no sábado, né? Exatamente. Então, aquele homem, né, Jesus, aqui no verso 8, diz o seguinte, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Foi uma ordem. E aquele moribundo não titubeou. Imagina só eles ali, com aquelas pernas que nunca mais tinham, né, funcionado agora, depois de 38 anos, ele se levanta, pega a cama dele e começa a andar. E, talvez, essa observação é interessante. Ele até se esqueceu que dia era. E era um sábado. Imagina ele feliz cantando agora, com aquela esteirinha debaixo do braço, pulando no meio das pessoas. E chega e dá de cara com o sacerdote. E os sacerdotes, olha só, qual que tá carregando sua cama no sábado. Olha só que interessante. O foco do sacerdote não era na alegria e nem na cura. Ele estava focado aonde? Na cama, né, na esteirinha. Uma transgressão de uma lei, né, Exatamente, então... que tinha se tornado um fardo, na verdade, né? O foco dele era a lei. Isso a gente chama de legalista. O legalista é que o foco está na lei, não está em Cristo. E às vezes a gente faz isso também. A gente fica tão preocupado em seguir a lei e se esquece do autor da lei. Se esquece daquele que cura, daquele que transforma. E a gente está preocupado em acusar o outro. Né? A gente quer acusar, você está fazendo isso errado, você está fazendo aquilo de errado. E que muitas vezes nem era o erro, né? Sim. Como é o caso interessante aqui. Que quando eles perguntam, mas... e ele fala, não, foi a pessoa que me curou falou para eu pegar minha cama, por isso que eu, né? E aí o fariseu, mas quem te curou? E ele não reconheceu Jesus, não tinha reconhecido ainda, e ele falou, eu não sei. Interessante que depois no templo eles vão e Jesus vem, se apresenta para ele, e ali ele reconhece a Jesus, inclusive ele foi ao templo, devolveu uma oferta em gratidão, né, ao que aconteceu, e Jesus ali se apresenta para ele, e aí ele volta, ele fala para os sacerdotes, né, foi aquele homem ali que me curou. E os sacerdotes vêm para cima de Jesus,
e o acusando de ter transgredido o sábado, né? Eu acho interessante que aquele homem, ele voltou ao templo. Nesse livro, conta que ele foi ao templo justamente para agradecer. Então ele levou a oferta de sacrifício de perdão dos pecados. Então, quer dizer, ele se sentiu perdoado. Então ele foi lá e, né, levou, não sabendo se era um cordeirinho, o que era, mas levou uma oferta para arrependimento e levou uma outra oferta de gratidão. Né? Foram duas ofertas. E aqui, quando Jesus o encontra novamente, Jesus dá mais um conselho para eles. A gente for ver lá no capítulo 5, verso 14, né, diz o seguinte: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, Jesus fez, né, o serviço completo ali. A primeira parte foi a cura, e depois falou: agora toma cuidado, siga o caminho correto, para que não te aconteça coisa pior. E termina ali quando os fariseus chegam ali, furiosos com Jesus, né? Porque ele tinha se autodeclarado como filho de Deus e porque ele tinha transgredido o sábado. E Jesus se defende e explica, né? E na verdade deixa claro que o sábado não deve ser um fardo para nós, que não foi esse o objetivo, né? Engraçado que eles chamavam os gentios para fazer coisas para eles, por exemplo, acender uma vela, porque eles julgavam que os gentios não seriam salvos, então para eles não tinha problema transgredir o sábado, e para eles eram os únicos que seriam salvos, né? Então era totalmente legalista, era uma deturpação da guarda do sábado, e Jesus ali então explica, né, que eles estão errados e que a própria lei de Moisés, que eles estavam tornando, assim, levando a ferro e fogo, haviam deturpado, né? A própria lei de Moisés os condenava, porque eles seguiam de forma errada algumas coisas e deixavam de seguir muitas outras, né? Será que hoje as pessoas que guardam o sábado, estão seguindo os passos daqueles legalistas daquela época? O que vocês acham? Nós não devemos guardar o sábado? Deus veio mostrar que a gente não deve guardar o sábado, é isso? Interessante que Jesus fez exatamente o que nós devemos fazer, né? Levar a cura espiritual, né? Levar a mensagem de Deus, falar de Deus. É um dia especial no qual devemos nos deleitar, fazer um doente feliz, né? Levar a cura espiritual, mental, e às vezes física também. E é o que Jesus fazia, né? Exatamente. Então, assim, o problema não está no mandamento. O problema está de que forma as pessoas seguem o mandamento de Deus, né? Próprio Deus escreveu com o seu dedo as tábuas da lei. E elas são o reflexo do caráter de Deus, que é algo eterno. Agora, o ser humano vem e distorce o que Deus fez. E aquilo se torna um fardo, aquilo se torna algo, né, que perde o objetivo. E foi uma das primeiras artimanhas de Satanás para começar a alterar o mandamento de Deus da guarda do sábado. Exatamente. Né? Então Deus veio restaurar o verdadeiro significado do sábado, né? E aqui ele foi condenado, assim, foi acusado justamente de não obedecer à lei que ele mesmo fez. Vamos orar então. Querido Pai, nos céus, somos muito gratos por essa história, que nos mostra que o Senhor se preocupa com cada um de nós. Assim como aquele homem que estava no meio daquela multidão, o Senhor foi até ele, e o Senhor curou, transformou sua vida, libertou do pecado. Assim também o Senhor pode fazer com nossa vida. Que nós possamos ter nossa fé em Ti e que a gente não desvie nossos pensamentos e às vezes a gente pensa ter esperança em outros caminhos, mas que a gente tenha a esperança e a fé em Jesus. Abençoe cada um que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.